Ouvi isto, vós todos os povos. Inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinai os seus ouvidos a uma parábola. Declararei o meu enigma na harpa, porque temerei eu nos dias mau, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. A pessoa que busca riqueza neste mundo aqui, não pode nem remir a seu irmão, e quem dirá a sua própria alma? Está buscando as riquezas deste mundo aqui, e não vai servir para nada. O que vai servir para a sua salvação é o que Deus falou aqui, a sabedoria que Ele vai nos dar. A meditação do coração dele será de entendimento. Então ouça a palavra do Senhor, porque é a palavra dele que vai salvar a sua alma do lago de fogo. Porque ela vai mostrar um caminho mais excelente para que você possa andar. Porque a palavra do Senhor é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Então a palavra do Senhor, quando está no seu entendimento, você pode ver claramente o caminho que você deve seguir. E aí você anda na obediência e estará andando para a vida eterna. Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. A redenção da nossa alma não se compra com nenhuma riqueza material deste mundo. A redenção da nossa alma se compra com a riqueza do alto, com a palavra do Senhor, para que vivas para sempre e não veja a corrupção. A corrupção é o corpo apodrecendo e a alma indo para o lago de fogo. Mas aqueles que ouvirem a palavra do Senhor, ouvirem a sabedoria que vem dele, e andarem na sabedoria dele, vai viver para sempre. Porque ele vê que os sábios morrem, perecem igualmente, tanto o louco como o brutal, e deixa a outros os seus bens. Então o sábio, segundo a sabedoria humana, vai perecer. E o homem que é bruto, o homem que é forte, vai perecer também. Por mais que ele tenha força para bater nos outros, ou ele ande armado com armas, uma hora ele vai morrer, ele não tem a vida eterna. E o sábio, com sua sabedoria, não pode criar alguma coisa para dar vida eterna para ele. Vai perecer também. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Então, no entendimento desses homens aqui, muitas pessoas pensam que vão viver para sempre, que esse corpo aqui vai durar para sempre. E por pensar que esse corpo vai durar para sempre, acabam não pensando no amanhã, acabam não pensando o que vai ser depois que morrer, acabam se esquecendo das suas próprias almas. E eles acham que colocando o nome deles em coisas que vão ir para as próximas gerações, colocando o nome em ruas, em livros, e estarem sempre na boca do povo, vai tornar eles eternos. Não vai, a alma vai estar no lago de fogo, se lamentando por não ter se alimentado da palavra do Senhor, por não ter andado na sabedoria do Senhor, Deus Altíssimo. Deixa eu explicar uma coisa. Os demônios que caminham nessa terra em corpos de carne, conhecido agora como anjos caídos, que o Espírito Santo trouxe, esse conhecimento que o mundo não tinha e não sabia, que agora pelo Espírito Santo todos vão saber que os demônios nascem nessa terra e caminham nessa terra em corpo de carne. E ninguém que vai ver um anjo caído em um corpo de carne vai saber que é um anjo caído. E naquele corpo de carne do anjo caído é um demônio. Então o que acontece? Esses demônios no corpo de carne, que normalmente eles são ricos, eles têm uma boa vida nessa terra, são eles que pegam suas propriedades, colocam seu nome, são eles que se tornam pessoas públicas e deixam os seus nomes nas ruas, nos prédios e onde quiser colocar o seu nome, como algo que ninguém vai esquecer jamais daquele nome, que aquele ser existiu na terra um dia. Então por que os anjos caídos fazem questão de deixar a marca deles registrada em algum lugar? Igualmente aquela calçada da fama lá de Hollywood. Ali tudo é anjo caído, deixando a sua marca registrada naquela calçada. Por que eles fazem isso? Por que eles deixam a sua marca registrada em algum lugar que
prova que eles passaram por ali, prova que eles estiveram ali. Eles fazem isso porque eles são o espírito, eles são o demônio. Demônio é eterno, demônio nunca morre, demônio não vai deixar esse mundo porque aquele corpo morreu, o demônio não morreu junto, foi apenas o corpo do demônio que morreu. Então o demônio passa para outro corpo. Então o demônio sim é eterno, nunca vai deixar de existir no mundo espiritual. Agora aquele corpo é que vai morrer, é que vai acabar, porque a palavra do Eterno disse que o corpo é pó e ao pó tornaria. Então por que os demônios fazem isso? Porque eles são eternos. Então quando eles registram a sua marca aqui na terra, em uma rua, em uma cidade, em um hospital, em uma escola, na calçada da fama em Hollywood lá, eles põem lá as marcas deles lá no chão, é porque eles são eternos. Eles não morrem nunca, apenas morre o corpo de carne deles e eles passam para outro corpo. Mas se um anjo arrependido vier seguir um anjo caído e fazer um negócio desse, aí o anjo arrependido está perdido, porque o anjo caído é um espírito morto, é um anjo que morreu, está condenado ao lago de fogo. Então, se um anjo arrependido for seguir um anjo caído, querer ser eterno como um anjo caído, deixando a sua marca em algum lugar, querendo ser conhecido eternamente, seguindo os passos de um anjo caído, aí ele vai para o lago de fogo também. Agora, se um anjo arrependido vir para a palavra do Eterno, querer deixar a sua marca registrada na palavra do Eterno, aí ele será eterno na eternidade com o Eterno. Não eterno no lago de fogo, igual o anjo caído. Uma eternidade no lago de fogo, a morte deles. Então o conselho que o Eterno dá para os anjos arrependidos, que acha lindo o que os anjos caídos fazem, que saem correndo, seguindo os passos, imitando, fazendo tudo que os anjos caídos fazem. Vocês não têm que ser imitantes, sair imitando anjos caídos. Eles estão mortos, eles são a morte. Eles podem deixar um corpo e passar para outro corpo e a vida continua. Vocês não podem deixar um corpo e passar para outro corpo, porque vocês são limitados. Vocês é uma alma vivente, uma alma consciência, que o Eterno não permitiu vocês passar para outro corpo e a vida continua. Vocês desencarnou, lago de fogo. Então vocês não podem, em hipótese alguma, sair imitando os anjos caídos, nem fazendo o que eles fazem, nem tampouco querendo ser eterno igual eles na condição que eles são, mortos, a segunda morte, lago de fogo. Vocês têm que ser eterno na palavra, eterno nas escrituras, voltar para o caminho eterno, a palavra, as escrituras. A marca de vocês é a palavra, a marca registrada de vocês é a palavra, aonde vocês nunca serão esquecidos é na palavra, é voltar para a eternidade com o Eterno, porque quem vai para o lago de fogo, lá não é vida, lá é morte. Então, anjos arrependidos, para de seguir anjos caídos, vem para o canal Azeite na Lâmpada, Espírito Santo ministra, vem para a palavra, aí vocês deixarão a marca de vocês registrada na eternidade com o Eterno, para sempre com o Senhor. Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Então as honras que recebe aqui neste mundo não servem para nada, porque depois que morrer, cadê a honra? Não tem mais nada. Este caminho deles é a sua loucura, contudo a sua posteridade aprova as suas palavras. Então esse caminho aqui é loucura, porque está correndo atrás das coisas deste mundo, correndo atrás de fama, de honra, mas depois que morrer vai ser condenado ao lago de fogo, porque não cuidou da sua salvação. E a posteridade, as pessoas mais jovens, ouve esses homens, ouve esses anjos caídos, segue o mesmo caminho e são condenadas ao lago de fogo. Então, para que correr atrás deste mundo? Para que ter honra aqui? É melhor ser um pobre miserável mais salvo do que ser uma pessoa rica, honrada e ser lançada no lago de fogo. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte se alimentará deles, e os restos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura se consumirá na sepultura, a morada deles. Então fica se preocupando com as coisas deste mundo, em parecer bem aos olhos do povo, mas quando morrer, a sua formosura vai ser consumida lá na sepultura.
essa carne que tanto ficou se glorificando dos bens que tinha, da honra que tinha, vai apodrecer. E a alma, a pobre alma, é lançada no lago de fogo por não ter cuidado da sua alma, que era o bem mais valioso que você tinha. E quem é a alma? A alma é um ser eterno que mora nesse corpo de carne. Então, alma, toda vez que falar alma, não tem uma independência você e alma, você é uma pessoa, a alma, outro ser, não alma, você é a alma. Você é a alma que habita nesse corpo de carne. Você é a alma que habita nesse corpo de carne. Você é um ser espiritual eterno. Unicamente você está nesse corpo de carne. Então, alma, é você, o ser espiritual, o ser eterno, que precisa voltar para a vida eterna. Porque quando você sair desse corpo de carne, alma, você vai ver o seu corpo. E você vai estar do lado do seu corpo. Alma, você vai precisar desencarnar para você entender tudo que diz aqui. Você vê você fora do seu corpo para você entender o que você está ouvindo, o que você está aprendendo. Mas quando você vê o seu corpo, alma, e você estiver fora do seu corpo, e você não tomou uma decisão pela sua salvação, então o que você vai fazer depois que essa hora acontecer para você? Você vai estar perdida, condenada ao lago de fogo. Então, alma, ser espiritual, eterno, que habita em um corpo de carne, não seja negligente. Esse corpo seu não é eterno. Esse corpo seu também não é seu, também não te pertence. Porque se esse corpo fosse seu, você partiria a hora que você quisesse. Você deixaria esse corpo a hora que você quisesse. Você pararia de respirar a hora que você quisesse. Você não ficaria doente. Você não permitiria que nenhum mal te acontecesse, que você fosse pego de surpresa por mal algum, ou que mal algum te surpreendesse. Se você fosse dona desse corpo, alma, você estaria segura. Você saberia a hora para tudo, você se preveniria. Você não seria pego de surpresa pela morte. Então, alma, você que habita nesse corpo de carne, que segurança você tem? Que garantia você tem? Como você pode se assegurar que esse corpo não vai te deixar? Que esse corpo não vai parar de respirar? Que esses olhos não vai fechar? Como alma vivente? Como ser eterno? Como você pode se garantir que você está seguro nesse corpo de carne? Uma habitação que não é sua, apenas você está aí, porque você não teria vida ativa nesse mundo sem esse corpo de carne? Você seria um ser espiritual sem carne, sem corpo. Então, alma vivente, que habita nesse corpo de carne, você veio para esse mundo porque você é do Eterno. O Eterno te criou para você voltar pela palavra do Eterno. Mas se você é alma vivente, ser espiritual eterno, ficar envolvido aí com o seu corpo de carne, com essa vida na carne, esse mundanismo aí, e você não se atentar para a sua salvação, para a sua vida eterna, esse corpo de carne não vai poder fazer nada por você, alma. Esse corpo de carne é a sua condenação. Esse corpo de carne é que vai te levar para o lago de fogo. Então, sempre que falar alma, é você. O ser espiritual que habita nesse corpo de carne. Que Yahushua, a palavra, veio resgatar, veio salvar, veio libertar. Libertar de onde? Da condenação eterna, o lago de fogo, segunda morte. Que é através desse corpo a sua condenação. É através desse corpo a sua morte eterna. Então, alma, você não está segura dentro desse corpo. Você não está protegida dentro desse corpo. Você não tem segurança alguma dentro desse corpo. Esse corpo é a tua ameaça. Esse corpo te persegue. Esse corpo é a tua morte. Esse corpo vai te matar. Então, alma vivente, ser eterno, que um dia o Eterno criou, que era um anjo do Eterno lá em cima, não fique atento para esse corpo de carne. Não fique observando esse corpo de carne. Não viva segundo esse corpo de carne. Entenda que ele é a sua morte eterna. Ele é a sua condenação eterna. É ele que vai te levar para o lago de fogo. Mas atente para esses dois canais. Azeite na lâmpada do Espírito Santo ministra. O que esses vasos do Espírito Santo estão ensinando. E assim, alma, ser espiritual que habita nesse corpo de carne,
Você vai estar vindo para um caminho seguro. Você vai caminhar seguro. Você vai encontrar segurança. Você vai encontrar paz. Você vai encontrar o Eterno. E o Eterno te liberta desse corpo de carne para você ser salvo. O salva. Então, consciência, alma vivente, ser espiritual, eterno, que habita nesse corpo de carne. O Eterno é a eternidade. O Eterno te criou eterno. Tu não tem fim, tu não morre, tu nunca acaba. E quando a palavra veio, a palavra é eterna. Então só a palavra eterna, a vida eterna, pode te resgatar desse corpo morto, que é a condenação ao lago de fogo, a segunda morte. Então, alma, ser espiritual, ser eterno. Atente para a voz do Eterno, para a voz dos vasos que o Espírito Santo usa, para você não ficar nesse corpo de carne e depois você se pegar no lago de fogo, porque você não se atentou para a sua morada, a sua casa, onde você vivia, e você não se atentou para a informação que essa sua casa, esse corpo de carne era a sua morte. Então, alma vivente, escute a voz do Eterno, que te criou um dia, não para tu ser um escravo desse corpo, um escravo dessa carne, mas para Yahushua vir a palavra e te libertar dessa carne, te salvar dessa carne, a morte eterna, o lago de fogo. Então, alma vivente, não tem quem possa te salvar desse corpo. Não tem quem possa te salvar dessa condenação que é o teu corpo. Não tem quem possa te salvar do lago de fogo, da morte eterna, a segunda morte, que é causada pelo teu corpo. Não tem quem possa te livrar. Não tem quem possa te salvar. Não existe nenhuma religião no mundo que possa libertar você do seu corpo morto e trazer para o reino do Eterno. Não existe. Não existe um nome sequer na terra. Em toda a face da terra não existe um nome sequer. Não existe uma religião. Não existe. Existe unicamente Yahushua, a palavra. E Yahushua não é uma religião. Yahushua é a vida eterna, é a eternidade, é a palavra do Eterno. Então, unicamente alma vivente, ser eterno, ser espiritual, que habita nesse corpo de carne, unicamente a palavra do Eterno é quem pode te libertar desse corpo, te libertar da segunda morte, o lago de fogo, que esse teu corpo vai te levar. Então, escute a voz do Eterno. Ele pode te libertar através de Yahushua, a palavra, e através desses dois canais que o Espírito Santo usa esses irmãos para te avisar a tua salvação, a tua vida eterna, aonde você vai encontrar. Como ovelhas são postas na sepultura, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura se consumirá na sepultura, a morada deles. Aqui tá falando que quando os ímpios morrem, essas pessoas ricas morrem, quem vem receber ele é Satanás, é os demônios. Os demônios se alimentam deles, ou seja, eles têm prazer em buscar eles, têm prazer quando eles morrem, porque vai descer para as moradas de Satanás. Quando o justo, a pessoa que obedece, morre, quem vem receber ele é os anjos, é o amanhã. Ele sai do corpo, vai para a vida eterna, vai para amanhã. Quem vem receber é os anjos. E o corpo dele vai morrer, vai descer para a sepultura. Mas o que diz a seguir é que Deus vai remir a alma dele, ou seja, Deus ali, quando ele morre, ele não desce para baixo, os anjos levam ele para cima, porque Deus remiu ele da sepultura. Quem desceu foi só o corpo. Já os ímpios não, vai descer a alma e corpo e tudo. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque, quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Porque os ímpios e pecadores, quando morrerem, o corpo vai descer para o pó,
E a alma também desce, pois os demônios vão vir com prazer buscar e vão levar ele para o lago de fogo, porque ele obedeceu aos demônios, deu fruto para a morte, colheu a morte. Ainda que a sua vida ele bendisse a sua alma, os homens te louvam quando fizer bem a ti mesmo. Então ainda que ele fica falando para a sua alma, alma, come, bebe e folga. E ainda que os homens venham e falam, oh, você é rico, hein? Oh, olha esse cara aqui, é muito grande, ele é uma pessoa muito importante. Esses louvores não vai servir para nada, porque depois que o corpo voltar para o pó, a alma é condenada. Irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. Isso é, eles não vão ir para o paraíso, eles vão ser condenados ao lago de fogo e lá ficarão para toda a eternidade. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. E o entendimento qual o Senhor fala aqui é o entendimento da palavra dele. Porque a sabedoria que vem do alto é a que vai remir a sua alma se você obedecê-la. Mas se você andar na sabedoria dos homens, porque na sabedoria dos homens você consegue riquezas, fama, casa, carro, você consegue tudo neste mundo. Mas depois que a sua vida terrena acaba, é condenação, lago de fogo. A sabedoria que vem do alto é loucura para os homens, porque você passa a sua vida lendo a palavra de Deus, obedecendo a Ele, recebendo a riqueza que é do céu, mas quando você morre, quando o seu corpo vai para o pó, ou quando acontecer o arrebatamento, você sobe e lá você vai ver a verdadeira riqueza. Mas para o homem que não tem entendimento, ficar aqui lendo a palavra de Deus, deixando de ir para a festa, deixando de buscar o entendimento mundano, deixando de buscar muitas coisas deste mundo, para estar aqui se alimentando da palavra de Deus, é loucura. Porque segundo o entendimento deles, que é carnal, animal e diabólico, parece que estamos perdendo a nossa vida aqui, deixando de fazer as coisas que segundo eles gostamos. Mas quando eles são levados à sepultura, ou quando acontecer o arrebatamento, aí eles vão ver o quão inteligente nós somos, porque nós sabemos que depois que nós morrermos, tem uma segunda vida. E aonde essa pessoa vai passar essa segunda vida? No lago de fogo ou no reino dos céus? Então não seja um homem sem entendimento, pois se você assim proceder, será como um animal, pois vai agir segundo seus instintos, por isso que vai obedecer suas vontades, seus desejos e seus sentimentos, e vai perecer. Mas aquele que tem entendimento do alto vai andar na palavra do Senhor e será remido pela palavra do Senhor e será recolhido para o reino dos céus. O animal, ele não tem um raciocínio para ele raciocinar, ter uma análise e tirar uma conclusão. O que o animal tem mesmo é noção do que ele vê, do que ele ouve. E ele aprende o que lhe ensina. Mas capacidade para raciocinar, analisar e tirar uma conclusão, não. Então, quando uma pessoa ela vive assim, nessas condições, que ela não tem capacidade de raciocinar, analisar, e ela não se atenta para o tempo de vida dela na Terra, e ela sabe que todos vão morrer, mas ela não se importa em pensar no caso dela, quando acontecer, que será dela, para onde ela vai. Então, quando ela não busca essas questões, quando ela não se questiona, quando ela ignora tudo, despreza tudo, passa por cima de tudo, ela só vive o hoje, o aqui, o agora, apenas o que ela está vendo, está ouvindo, está sentindo, mas a parte racional dela não tem, é igual um animal essa pessoa. Porque o animal, ele vai segundo seus instintos. O que vê, o que cheira, o que ouve. E a pessoa que ela vive aqui na Terra irracionalmente, apenas vivendo o hoje, o agora, o presente. E ela não tem mais discernimento, ela não tem mais noção que ela está passando um tempo nessa Terra. Ela vai partir. Mas ela ignora, ela não liga, ela não se importa, ela não está nem aí. Ela só vive o momento. Essa pessoa é o animal. É igual um animal que perece. Porque o animal, por que o animal vai perecer? Bom, o Eterno não deixou o animal também
para viver eternamente, para ter um fim. Como todas as coisas do eterno têm um fim, na terra o animal também. Mas o animal não tem salvação, não tem vida eterna. O animal morreu, acabou. Então como é que a pessoa vai ver igual um animal? O animal não tem que prestar contas ao eterno. O animal não tem morte eterna, não tem lago de fogo. O animal não tem aquela alma que vai prestar contas ao eterno, de uma vida de pecado, uma vida mundana, uma vida onde não tinha noção, discernimento, consciência do que estava fazendo, por que estava fazendo, para quem estava fazendo, a forma que estava vivendo, levando a sua vida. Um animal apenas um animal. Não tinha contas para acertar com o eterno quando morresse, acabasse a existência na terra. Então, tudo bem que o animal não tenha esse entendimento de salvação, vida eterna. Ele não tem contas para dar ao eterno mesmo. Ele não tem salvação nem vida eterna para prestar contas ao eterno, o dia que parar de existir. Então, como que um ser humano vai ver igual a um animal? A vida dela não se compara do animal. Ela não é igual a um animal. O animal vai deixar de existir e acabou. Não tem contas para prestar com o eterno. Não tem nada para demandar com o eterno, salvação, vida eterna. A palavra diz que todos irão passar diante do tribunal de Yahushua para dar conta das obras praticadas pelo corpo. O eterno não vai cobrar de um animal obras praticadas pelo corpo. O animal não tem contas para acertar com o eterno. Então como que uma pessoa vai ver igual um animal? Então o animal não tem esse entendimento de salvação, vida eterna, porque não vai ter isso para animal. O eterno não tem compromisso de salvação, vida eterna com o animal. A pessoa não pode ser comparada a um animal. A pessoa vai prestar conta sim ao eterno, vai dar conta sim ao eterno. Vai prestar conta das suas obras ao eterno. Vai passar no julgamento dele, vai passar no juízo dele. Então não pode viver igual um animal nessa terra. Apenas vivendo um dia após o outro, estar aqui nessa terra apenas para viver o que tiver que viver o que tiver que acontecer, sem raciocinar nada, sem analisar nada, sem tirar conclusão de nada, apenas vivendo irracionalmente, sem entendimento nenhum de salvação, vida eterna. Então não seja igual a um animal. O animal até pode viver assim, sem entendimento. Ele não vai prestar contas ao eterno de nada. Ele não tem nada a ver com salvação, vida eterna. Agora você não pode ver igual a um animal. Você não pode viver irracionalmente. Você não pode viver sem discernimento. Você não pode viver sem entender que você vai partir dessa terra, que você vai um dia deixar de existir. Você não pode viver assim. E se aproximando o arrebatamento, aí é que você não pode mesmo, porque você vai ficar. E aí você vai ver a sua vida de animal em que vai dar. Aí você vai ver a sua vida de animal irracional no que vai dar. De não se atentar para a sua salvação, não se atentar para a vida eterna, não buscar o entendimento da salvação, vida eterna, que você não é eterno, seu corpo de carne não é eterno, você tem os dias contados nessa terra. E quantos vão partir antes do arrebatamento? Vai partir igual o animal irracional? Igual um animal sem entendimento? O animal não vai prestar contas ao eterno de salvação, vida eterna, não. Vai só deixar de existir. E você? Vai partir para a eternidade igual um animal irracional? Igual um animal sem entendimento? Igual um animal que perece, porque não tem entendimento? Você vai para a eternidade igual um animal? Você vai sair desse corpo de carne igual um animal? Aonde você acha que você vai chegar igual um animal? O que você acha que vai lhe acontecer? Você chegar no mundo espiritual igual um animal? Você vai se dar muito mal. Se você chegar no mundo espiritual igual um animal, você vai se dar muito mal. Então essa palavra vai ter o arrebatamento. Os que ficar igual um animal até acontecer, por causa de ser um animal, vai ficar. E os que partir para a eternidade igual um animal antes do arrebatamento, coitado de você, que se pegue fora do seu corpo e veja seu corpo do lado. E você em pé, olhando para o seu corpo, e você igual um animal. Não sabe nem o que lhe aconteceu, nem dali para onde você vai. Então o Eterno só lhe diz uma coisa: quando o seu corpo descer para a sepultura, aí você sabe para onde você vai. Você vai descer também, porque você morreu igual um animal irracional. Você morreu igual um animal sem entendimento. Você não foi buscar entendimento da sua salvação, da sua vida eterna. Então essa palavra que o Eterno dá é para os que estão vivendo igual um animal.
igual animal irracional. Não siga a sua vida igual um animal. Não siga a sua vida ignorando a sua salvação, a sua vida eterna. Porque o dia que você sair desse corpo, aí você vai dar conta da sua vida. Aí você vai prestar conta da sua vida animal. Essa palavra o Eterno dá para os que estão vivendo igual animal, que não se importa com o amanhã, o que vai acontecer amanhã. Apenas se importa com o que está pensando, com o que está achando, com o que está entendendo que vai fazer, que precisa fazer, que tem que ser feito, que está limitado unicamente ao que vê, ao que pega, ao que sente. Então a salvação, a vida eterna, você não pega, você não vê, você não sente. Você busca o entendimento. Então se você não se atentar e você ficar apenas irracionalmente um animal, movido apenas ao que você vê, ao que você pega, ao que você ouve e ao que você sente, você está correndo muito perigo de ser um animal. E você ficar depois do arrebatamento, e você desencarnar antes do arrebatamento, que é o caso morrer fisicamente, e aí você vai ver no que vai dar a sua vida animal. Então o Eterno está mandando esses que estão vivendo igual animais despertar, abrir os olhos e começar a pensar na salvação, na vida eterna, antes que seja tarde e o dia da sua morte chegue. E aí você vai pensar, olha no seu corpo lá, morto. Aí vai ser tarde para você. Ou você venha pensar depois que o arrebatamento aconteceu. Aí vai ser tarde também para você. Aí você vai ter que ser moído, pisado, para você ser salvo. O que ficar igual um animal irracional depois do arrebatamento. E o que desencarnar, tiver a morte física antes do arrebatamento, aí vai ver a sua alma lá do lado do seu caixão. E vai ver no que deu a sua vida irracional, vivendo igual um animal. Você vai estar do lado do seu caixão, olhando o seu corpo, e você vai estar esperando o seu corpo descer para a cova. Aí você desce para o lago de fogo. Aí você vai ver, você vai sentir, você vai entender o que você fez. Viver igual um animal, irracional, sem buscar a sua salvação, a sua vida eterna. O Senhor Deus está me concedendo uma visão, Ele está me mostrando algumas pessoas que está ouvindo o canal. Eu vi uma pessoa, eu acredito que é no tempo da tribulação, porque essa pessoa está debaixo da mesa. Tá tudo escuro onde ela tá, e ela tá debaixo da mesa com o celular, ouvindo o canal. E aí a minha visão mudava para outro ambiente, uma outra pessoa dentro do banheiro, sentada no chão, ouvindo o canal. Eu via uma pessoa sentada no sofá, apoiada, né, com os braços na perna, com as mãos sobre os olhos. E o que vinha para mim dessa pessoa que está sentada no sofá é como se ela vai compreendendo e entendendo o que realmente é a salvação, que ela não sabia que era dessa forma a salvação, conforme no canal instrui sobre como que era antigamente, antes do arrebatamento, né? E agora como que é depois do arrebatamento. E eu vejo essa pessoa se sentindo aflita por conta do que o futuro dela tem para ela. Aí eu vejo uma moça também, eu vejo ela sentada na mesa, assim, sentada na cadeira, sob a mesa, e ela tá ouvindo o canal e ela apoia, assim, o cotovelo na mesa, põe a mão na testa, assim, e eu vejo que ela tá bem, assim, absorvendo mesmo o canal, ela tá bem focada mesmo, ela tá realmente prestando atenção. E ela tá segurando uma caneta e tem uma folha sulfite onde ela tá fazendo as anotações daquilo que ela ouve no canal. E também eu vejo alguém, essa pessoa foi a que mais me chamou a atenção do que eu vi, porque eu entendi que essa pessoa realmente entendeu o propósito das promessas, porque eu vejo essa pessoa em pé, caminhando para lá e para cá, assim, de um lado para o outro, e ela tá segurando o celular na mão, tem o fio do fone de ouvido, ela está usando fone, e ela está falando as promessas em voz alta, andando para lá e para cá, falando as promessas em voz alta, já como se fosse um treino para ela, no caso, com relação ao espanto que está se ouvindo lá fora. Então, para abafar o medo, ele está falando as promessas, que significa que ele realmente entendeu o poder da palavra, que ele realmente está usando da forma correta, ele está usando para abafar
o medo e o desespero daquilo que ele está ouvindo com relação ao mundo lá fora, como está lá fora, né? E ele fala em voz alta, andando de um lado para o outro. Ah, tem outra pessoa também que eu vi, antes que eu me esqueça. Eu vi outra pessoa, ela tá sentada também no chão. Eu não sei onde ela está, eu não consegui ver onde ela está, porque tá tudo escuro onde essa pessoa está. Mas eu sei que ela tá usando All-Star, tá usando um moletom preto, e ela tá sentada no chão, ela tá com a. Ela tá abraçada às pernas, ela tá com a cabeça sobre o joelho, agachada no chão, abraçada aos joelhos. E ela tá usando a touca do moletom na cabeça, assim, ó. É dessa forma que eu vejo ela. Ela no chão, com a cabeça apoiada nos dois joelhos, com um fone de ouvido e tapado a touca. E abraçado com as duas mãos as pernas.